Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula. Agora será um exercício, de como fazer fios de cabelos realistas. Antes de mais nada, já peço que se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative aí as notificações para ser notificado dos vídeos novos que forem postados. E também não esqueça de deixar aí seu joinha e o seu like, pois isso também ajuda bastante aí no crescimento do canal. Essa aula são exercícios simples de como fazer fios de cabelos realistas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer cabelo realista. Eu vou deixar um card aqui no final desse vídeo, onde vocês podem estar assistindo também esse vídeo. Para iniciar aqui esse exercício, aqui com a lapiseira 05 grafite 4B, eu vou aqui começar a puxar alguns fios, dando aqui um exemplo de fios de cabelos. Esse exemplo aqui é errado, ou seja, esse método de fazer fios de cabelo é errado. Por quê? Os fios estão muito grossos e as pontas dos fios grossos, então isso não fica com a visual realista. Então, qual a maneira correta? Essa sim é a maneira correta, ou seja, leveza na mão na hora de puxar os fios, começando com pontas finas e soltando o lápis levemente, deixando com as pontas finas. Assim os fios vão ficar finos e vai ficar com visual realista. Então, leveza. O segredo é sempre puxar com leveza os fios, começando a ponta fina, soltando o lápis, deixando a ponta fina. Porque aí quando for fazer a sequência de fios, não vai ficar com marcas de emendas. Então essa aqui é a maneira correta, certo, pessoal? Então fica essa dica aí, esse exercício. Então tem que ter leveza. Vou aqui fazer mais um exemplo de como fazer da maneira correta, de forma leve. Vou puxando esses fios. E aí, à medida que eu for puxando esses fios, alongando o cabelo, ele vai ficar homogêneo, não vai ficar com marcas de emendas e vai ficar com visual realista. Então note que os fios ficam fininhos e as pontas sempre fininhas. Então dessa forma vai se conseguir um resultado excelente aí, dando realmente um visual realista no cabelo. Bom, aqui eu estou usando a lapiseira 05, mas normalmente eu gosto de usar um lápis bem apontado para puxar fios de cabelo. Aqui só dando um exemplo, fazendo aqui esse exercício, estou fazendo aqui com a lapiseira 05 com grafite 4B. Então puxando agora de cima para baixo, comecei fazendo de baixo para cima, então agora de cima para baixo. Bom, algumas pessoas têm que ou seja, cada pessoa tem que procurar qual a melhor forma, direção de puxar fios. Bom, para mim tanto faz de cima para baixo como de baixo para cima. Eu não tenho dificuldades em nenhum dos sentidos. Então dessa forma eu vou dando definição aos fios. Como vocês podem observar, fiz em dois sentidos os fios, aqui correto, forma correta, e ficou bem homogêneo aí as emendas. Agora aqui dando outro exemplo, com a mão pesada, sem leveza na mão, os fios ficam muito grossos e a ponta dos fios também fica grossa. O que é que acontece? Então, ao dar continuidade e ao puxar mais esses fios, então vai ficar um trabalho feio com emendas, como você pode observar. Aqui fica algumas marcas de emendas porque as pontas dos fios ficaram grossas. Então essa maneira é incorreta também. Agora eu vou mostrar aqui mais um exemplo aqui em uma mecha de cabelo. Para iniciar vou usar aqui um lápis 2B, as letras estão apagadas, já não dá mais para ver a nenhuma definição da graduação, mas é um lápis 2B.
apontado, e eu vou fazer a primeira camada desses fios com 2B. Então, começando aqui, puxando os fios levemente, de forma suave, com a mão leve. Começando com o fio com a ponta fina, soltando o lápis, deixando a ponta fina. Porque aí quando eu for dar sequência, né, ao estender esses fios, não vai ficar marcas de emendas. Normalmente eu costumo usar já diretamente o lápis 4B ou 6B ao fazer cabelos escuros. Mas eu vou dar aqui esse exemplo mostrando como fazer usando duas camadas. A primeira camada com 2B para facilitar na hora de destacar aonde tem os tons mais claros. Então isso facilita a dar destaque aos tons mais claros. Claro, como eu já tenho a minha técnica, eu consigo fazer isso usando apenas o lápis 4B ou 6B. Eu já consigo definir os tons escuros, assim como os tons mais claros, onde a luz bate com mais intensidade, deixando assim reflexo no cabelo. Como todos nós sabemos, o cabelo ele reflete um brilho, né, quando a luz ela bate ali nos fios. Então aí com o 2B, de forma bem suave, passando levemente, a mão leve, então consegue-se dar uma definição de fios realistas. É importante sempre fazer camadas por camadas, como eu estou mostrando aqui nesse exemplo. Puxei a primeira camada, agora eu vou puxar aqui a segunda camada dessa mecha de cabelo. Sempre com bastante leveza ao traçar os fios, iniciando com o fio com ponta fina e finalizando com a ponta fina para ficar bem realista, porque o cabelo ele é fino na ponta, assim como também no início da raiz do causo, quando começamos a puxar os fios do couro cabeludo. Agora com a lapiseira 05 grafite 4B, agora eu vou dar destaque aos tons mais escuros nessas mechas de cabelo, usando a mesma técnica, leveza e suavidade na hora de puxar os fios, né, de traçar os fios de cabelo. Como vocês podem observar, fica bem fininha a parte final dos fios ao puxar, porque tem que ter esse macete, né? Tem que ter bastante leveza na hora de puxar os fios. Então, quando se não tem leveza na mão, então é importante treinar bastante em um papel, pegar uma folha, um papel sulfite, e ir treinando até conseguir alcançar leveza e suavidade na mão ao puxar fios. É muito importante isso para que o cabelo ele fique realmente com um visual realista. Porque se ficar aquele fio grosso, não vai ficar realista, vai ficar aquele traço seco, né, muito rígido, aquele traço grosso. Então fica um desenho como se fosse contornado, por assim dizer, não fica com efeito realista. Então, sempre leveza ao puxar os fios, conforme estou mostrando aqui nesse exemplo. Agora aqui de cima para baixo, né? Também dando a sequência de baixo para cima, para ir definindo aqui essa parte aqui onde tem tons mais escuros. Agora é só pegar o pincel e levemente, de forma bem suave, passar o pincel em toda a camada, né, em todo o cabelo, para suavizar o traço do lápis para ficar bem realista. É importante também o uso do pincel para suavizar o traço do lápis, e aí vai ficar com visual realista.
Eu passo o pincel levemente por cima, em toda a região do cabelo, onde eu fiz aqui essas mechas. Já vai dando, né, uma suavidade aí nos traços do lápis, já ficando com um aspecto realista. E puxando aqui alguns fios soltos espalhados, com a lapiseira 05. Agora, com a caneta borracha, com a ponta cortada de quina, ela chanfrada, deixando assim como se fosse uma lâmina, é só puxar alguns brilhos, destacando o brilho nesses fios, definindo fios brancos, que na realidade não são fios brancos, são fios com reflexo de luz, que dá essa sensação de fio branco. Lembrando que é importante a borracha estar cortadinha, bem afiada, para os fios ficarem fininhos, que é para ficar bem realista. Aqui dá uma definição do brilho da luz no cabelo, dando assim também volume ao cabelo. Puxando aqui alguns fios espalhados. Bom, essa é a maneira correta de se fazer fios de cabelos no cabelo para ficar com visual realista. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos, né? E claro, também deixe aí seus comentários para que eu possa estar tirando aí mais dúvidas aí de todos vocês. Grande abraço e até a próxima aula.